planos de Deus são maiores que os meus. Ele a igreja sabe disso. Diga: Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso. Mais uma vez você vai declarar isso. Os teus planos, Senhor, diga: os planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Você crê nisso? Diga: eu creio, Pai. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Pega as suas mãos e diga que Ele vai. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Oh, glória! Ele vai fazer o que lhe apraz. É Deus! Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor. Então diga assim: acredito, Deus. Diga: aleluia, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em meu. Aleluia, isso é promessa de Deus para as nossas vidas, igreja. Erga as suas mãos bem alto, erga as suas mãos. Você trouxe as suas mãos para adorar o Senhor, então erga bem alto, a não ser que você não possa. Mas se você puder, levante suas mãos e diga: Senhor, eu creio, Pai, eu não vim aqui em vão, eu não estou aqui de brincadeira. Este lugar não é lugar de brincadeira, mas sim lugar santo, lugar de resposta, lugar onde Deus fala, trata, cura, sara, liberta, batiza, transforma. Oh, aleluia, Senhor. Cante os sonhos de Deus são maiores. Aleluia. Ele vai fazer o melhor. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe. Diga: Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Porque a igreja crê. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. É, Senhor, sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o... Então declare isso. Acredito. A tua igreja declara: Senhor, oh, aleluia. Sim, eu acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em mim. Diga mais uma vez: acredito. Só as vozes, diga: acredito. Solte sua voz e diga: oh, aleluia, Senhor. Honra a fé, Pai, de cada um. Acredito sim que Deus vai fazer o impossível em mim. Eu acredito sim. Acredito. Acredito. Impossível
adoramos, Senhor. Graças Aleluia. a Deus, Senhor, nós tomamos posse dessa canção. Nós acreditamos que o Senhor não apenas irá fazer, que o Senhor já começou a fazer algo grande na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, parte da tua igreja reunida. Que o teu Santo Espírito continue a ministrar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar, queridos, graças a Deus. Eu quero convidar desde já a irmã Cláudia Correia para estar aqui, vir aqui à frente. A irmã Cláudia irá trazer um testemunho da parte do Senhor nessa hora. A irmã Cláudia Correia é missionária, psicoterapeuta, mentora de mulheres e casais cristãos. Ela é escritora, palestrante e conferencista. Também é colaboradora do jornal A Gazeta do Acre, né? A irmã Cláudia e seu esposo, o pastor Torres, que está aqui, solicitaram já a filiação à nossa igreja, né? Mas daqui a pouco já estarão sendo membros da igreja, mas ela trará uma mensagem da parte de Deus nessa noite para mim e para a sua vida. Você diz amém por isso? Assentado como você está, feche seus olhos, curve sua cabeça, levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua filha, irmã Cláudia. Pai amado, que o Senhor a use nessa noite para fazer como o Senhor já planejou, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Graça e paz, igreja, amém. Mas eu ouvi um amém muito fraco, mesmo com máscara, eu acredito que dá para a gente fazer um amém mais forte. Vamos lá? Amém, igreja? Amém. Coisa linda, né? Eu estou diante de um verdadeiro jardim do Senhor. Mas para nós iniciarmos, porque o que eu irei ministrar hoje aqui é extremamente importante e vocês irão entender o porquê. Antes disso, eu gostaria que a igreja ficasse de pé para nós lermos juntos a palavra sagrada do Senhor. Aqui no Salmo 40, verso 10. Amém, igreja? Nos diz assim, 10. Não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesse momento o que eu venha falar seja a verdade, seja o testemunho do Senhor, aquilo que o Senhor fez em minha vida, começando aqui nessa igreja. O Senhor restaurou, o Senhor restituiu, o Senhor curou. E hoje eu te louvo e quero transmitir a essa igreja restauração, o teu amor, a confiança em ti. Te louvo, te agradeço em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Igreja, pode sentar. O meu nome é Cláudia Correia de Melo Torres. Sou filha de Juraci e de Eurenides Correia de Melo. Meu pai não pôde estar aqui devido a estar doente e muito emocionado por esse momento. Tenho 3 irmãos, sou a única filha mulher. Sou casada com Raimundo Torres dos Santos, uma joia acriana. Pois é. Tenho 3 filhos, Emanuele, Juliana e Pedro. Bom, eu preciso contar para vocês como foi que Cláudia conseguiu, como foi que Deus restaurou, como foi que Deus mudou e me deu a oportunidade de escrever uma nova história em minha vida. Aquilo que eu passei há 10 anos atrás, pode ser que alguém nesse momento, hoje aqui nessa igreja, possa estar passando algo semelhante. E o meu desejo, a minha oração, é que Deus, através do seu Espírito Santo, toque você, encha do poder dele,
que Ele possa tocar você a ponto de você dizer: eu reconheço, eu decido, eu vou ouvir ao meu Deus, ao Deus da minha salvação. Amém, igreja? Mas quem é Cláudia? Irmãos, testemunho de Cláudia Correia, por favor, os assessores, pode mudar aí. Minha vida antes de conhecer a Jesus. Antes de conhecer a Jesus, eu pertencia a uma outra religião, a qual, por questões éticas, eu prefiro não citar o nome. Eu e toda a minha família, nós pertencemos a uma outra religião durante 22 anos. Mas chegou um determinado tempo que Deus começou a me incomodar. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa que não estava batendo. Eu consegui sentir outras necessidades. E como não é do meu hábito, do meu costume, da minha postura, criar discussão ou problemas dentro da igreja, eu ficava calada com todos aqueles questionamentos dentro de mim. Mas uma bela noite, a minha filhinha de 7 anos, na época tinha 6, Juliana, ela adoeceu e não pôde irmos à reunião. Não podemos ir à reunião da igreja. E estava passando um programa na televisão, e esse programa na televisão mostrava um casal que não tinha permitido que a sua filhinha recebesse transfusão de sangue. E a sua filhinha veio a falecer. Daí a minha Juliana deu um salto da cama, olhou para mim e disse assim: pastor, você também iria me deixar morrer? A partir daquele momento, eu olhei para ela e disse assim: nunca, jamais, eu darei a você e a sua irmã até a última gota do meu sangue. E a partir dali, eu me vi sozinha. Eu fiz a carta, porque eu não fui expulsa da igreja, porque tem todas essas regras. Eu escrevi uma carta dizendo que eu estava me afastando de tudo. E fiz essa carta de forma respeitosa. Entreguei a carta. E o que aconteceu é que eu não conhecia Jesus. Então eu fiquei sozinha, sem uma comunidade religiosa, né? Comunidade religiosa, que eu pertencia durante 22 anos, inclusive tinha feito tantos e tantos trabalhos, toda a minha família, o meu pai também era o presidente. Enfim, eu fiquei sem um marido e com 2 filhas para criar. Fomos abandonadas. E aí, eu fiquei revoltada com Deus. Eu passei 4 meses brigando com Deus. Eu brigava com Ele dia e noite. Eu não queria ouvir o nome Deus. Eu não queria ouvir o nome pastor. Eu não queria ouvir nada. E eu brigava com Ele. Mas aí, aconteceu, eu lembro perfeitamente esses detalhes, porque eles são inesquecíveis. Eu lembro que 4 meses depois, eu cansei de brigar. E aí eu coloquei minhas meninas para dormirem. E depois que elas dormiram, eu fui até a sala, porque nós estávamos morando alugado em um kitnet, era muito pequenininho. E eu fui para a sala e me prostrei, fiquei de joelho. E disse: eu não sei com quem eu estou falando, mas eu acredito que o Senhor existe. Eu acredito que existe um Deus. O Senhor não me deixou ser enganada durante 22 anos. Quem é o Senhor? Diga para mim, apareça para mim, quem é o Senhor? Mas não me abandone. Não me abandone. Eu chorei tanto, mas tanto, que eu vou ser muito franca a vocês. Eu dormi no chão. Mas para quem conhece ao Senhor, para quem já teve experiências sobrenaturais com o Senhor, vai entender o que eu vou dizer nesse momento. Naquele momento,
Cláudia adormeceu no colo do Senhor. Eu senti a mão dele sobre a minha cabeça. E ele acalmou o meu coração. No outro dia, pela manhã, foi uma coisa meio louca. Eu me levantei e a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone. Lembrei que eu tinha 4 colegas que tinham feito universidade comigo. E essas 4 colegas eram evangélicas. E eu ficava muito chateada porque elas diziam o tempo todo para mim, quando elas me viam: estou orando por você. Estou orando por você. E aí, eu lembrei delas, liguei para uma delas. Fulana, fui direto ao assunto. Fulana, aquele convite que você me fez para ir à igreja, a sua igreja ainda está de pé? Ela disse: mas claro que está de pé, Cláudia. Eu vou buscar você. Eu disse: não, me dê o endereço, eu mesma vou. Ela disse: eu vou buscar você. E ela foi me buscar. Com as minhas filhas. Uma tinha 7 e a outra tinha 10 anos. E lá fomos nós à igreja. Entramos na primeira igreja batista da minha vida, que eu nunca tinha entrado. Quando eu entrei, tinha um louvor que estava sendo ministrado naquele momento, inesquecível para mim. E eu acredito também que para o meu irmão Fábio, que deve se encontrar aqui nessa noite. E esse louvor, ele dizia assim, ó: eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Aquilo me matou. Saber não é o bastante. Aquilo eu morri, sabe? Viver é muito mais. E eu chorava ouvindo aquele louvor. E daí, quando o pastor fez o apelo, eu corri. Eu queria conhecer a esse Jesus que me esconderam durante 22 anos da minha vida. Eu corri. E quando eu corri, eu pensei que eu tinha corrido sozinha. Quando eu chego à frente, eu vejo aquelas 2 mãozinhas segurando, cada uma mãozinha do meu lado, eram as minhas filhas. E elas disseram para mim: eu também aceito Jesus, mamãe. O resultado disso tudo, que eu conto no meu 3º livro, que é a minha biografia, e que vocês poderão ver no final. O resultado disso tudo é que toda a minha família, meus 3 irmãos, suas famílias, meus pais, todos eles hoje são servos do Senhor Jesus. Amém, igreja? Um a um. Mas sabe o que acontecia? Pode passar. Sabe o que acontecia ali? Eu via toda a minha família servindo ao Senhor. Eu estava muito feliz. Eu estava muito feliz em ver a minha filha, as minhas filhas. Eu percebi os meus olhos que antes não viam, os meus olhos espirituais abriram-se. E eu vi que eu morava vizinho a uma igreja batista. E as minhas filhas e eu, nós passamos, inclusive nós 2, eu e a mais velha, nos batizamos lá. A caçula se batizou aqui, nessa igreja, aqui, nesse batistério. E aí, eu amava levar minhas filhas para a igreja. Só tinha um detalhe. O detalhe era esse. E mesmo vendo os meus familiares aceitarem a Jesus, eu permanecia tola, ingênua, explosiva, tomava atitudes impensadas sem considerar a Deus, deixava que a carência afetiva me dominasse, entristecia as minhas filhas, aos meus pais, a mim mesma e, acima de tudo, a Deus. Uma coisa é nós levantarmos a mão e confessarmos ao Senhor. A outra coisa é nós aceitarmos entrar no processo onde o velho homem irá morrer e uma nova criatura irá viver. Mas eu ainda carregava esse velho homem em mim. E isso me entristecia profundamente. Foi justamente quando eu precisei me mudar aqui para perto da igreja El Shaddai. Desde que eu me mudei para cá,
Eu fui acompanhada pelo pastor Múcio Calheiros. Eu tenho um amor muito grande por ele. E esse amor por ele se estende à família dele. Aquele homem que está me ouvindo nessa hora e não pode estar hoje aqui. Ele não olhou para mim com ar de julgamento. Ele não olhou para mim com preconceitos. Ele não olhou para mim apontando minhas falhas. Ele olhou com ternura. E esse olhar de ternura me lembra o olhar de Jesus. Porque Jesus, quando ele olha para a gente, pecador, ele olha com ar de ternura. E nós nem merecemos essa ternura, mas ele olha assim para nós. Ele olhou assim para todos aqueles pecadores que viviam lá no passado. E ele se aproximava dele com ternura, não era jogando pedra. Estamos cansados de jogar pedras, de ser jogado pedras em nós. Mas ao mesmo tempo que o pastor Múcio olhava com ternura, ele tinha autoridade e firmeza na palavra de Deus. Quando ele me ouvia, ele sempre tinha um texto para olhar e dizer, a Bíblia diz assim. E ele olhava para mim e dizia, Cláudia, minha irmã, deixe o Senhor capacitar você. Ele quer capacitar você, Cláudia, deixe. Eu não entendia aquilo, sinceramente eu não entendia. Mas eu tinha esse pastor que me acompanhou. Mas aí o que aconteceu? Eu estava aqui e eu fui ministrada, olha, o processo começou e eu nem percebi que o processo de restauração, de intimidade, de dependência com Deus já estava começando através do pastor Múcio, porque Deus passou a me amar através do pastor Múcio. E aí o que acontece? Acontece que eu recebo aqui, eu estava no culto, e começou a ser ministrado o louvor, os sonhos de Deus. Esse louvor que me acompanhou durante toda a minha história em Rio Branco, Acre. Esse louvor que é cantado lindamente, eu acho lindo você cantando, irmã. Eu acho lindo, maravilhoso. Sabe? E esse louvor que diz, né? Os sonhos de Deus são maiores que os meus, e são. E quando dizia aquilo, aí eu parei e disse assim, peraí, eu sempre fui tão sonhadora, Senhor. Eu sempre sonhei, o meu apelido era sonhadora. Já debochavam de mim porque diziam que eu vivia sonhando. Aí vinha, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Aí eu, puxa, que sonhos são esses? Que sonhos são esses, meu Deus? Por que eu não consigo vê-los? Por que eu não consigo, eu não vejo eles serem realizados em minha vida? Sabe por quê? Depois foi que eu aprendi. Porque dependia de mim. Decidi viver na dependência de Deus. Amém, igreja? E aí, quando esse louvor foi ministrado, interessante como Deus trabalha. Olha só como Ele fez em questão de poucos dias. Foi poucos dias. No outro dia, eu recebo um telefonema de algum irmão da igreja aqui. Eu não lembro quem foi o irmão. Mas avisou que um jovem havia falecido. E que todos estavam aqui, neste velório. E sinceramente, irmão, não me pergunte, eu gosto de estar em velórios. Eu gosto, pela minha profissão, pelo meu jeito de ser. Olha, eu gosto de uma festa, gosto. Mas no velório, a gente reflete sobre a nossa vida. A gente reflete sobre Deus, o que é que a gente está fazendo que agrada e desagrada a Ele. A gente reflete sobre um monte de coisa. E naquele velório daquele menino, eu sentei aqui, na quarta fila, e eu fiquei olhando o pai amorosamente cuidando daquela mulher, da mãe, e eu entrei ali no secreto com Deus. Gente, foi um profundo, eu dei um mergulho, Deus me fez mergulhar, mas tão profundamente, que eu estava aqui e ao mesmo tempo eu não estava aqui,
Mas eu ainda consegui ver quando aquele homem, a mãe iria caindo aos prantos e o marido levantou. E Deus sussurrou no meu ouvido e disse assim: quem seguraria você? E nesse mesmo momento que Deus falou isso, o pastor Múcio chegou perto de mim e fez assim: Cláudia, eu acho que ele achou alguma coisa estranha em mim. Cláudia, Cláudia. Ele me chamou 4 vezes, Cláudia. Eu olhei para ele, pastor. Aí ele olhou e disse: está acontecendo alguma coisa? Eu, não. Aí ele disse: ah, tá bom. Aí eu disse: pastor, eu vou embora. Ele olhou e disse: como é? Eu disse: eu vou embora. Eu preciso que o senhor, eu preciso muito marcar eu preciso conversar com o senhor, um gabinete com o senhor pode pedir para a sua secretária fazer isso? Ele disse: farei isso, eu pedirei a ela. E aí o que acontece? Eu volto para casa, reúno minhas filhas e disse: a mamãe vai embora. A gente nunca ficou longe uma da outra. Disse: a mamãe vai embora. Vocês confiam na mamãe? Eu disse: eu vou embora porque eu ouvi a voz do Senhor e Ele mandou eu ir embora. E aí eu reuni meus pais, conversei com meus pais. Nós levantamos 4 estados, 4. 2 aqui no Nordeste, um era São Paulo e o outro era o estado do Acre. Os outros eu conheci alguém. E o Nordeste é mais, nós conhecemos melhor. Mas o estado do Acre eu não conhecia ninguém. E aí minha mãe, que é uma mulher de oração, ela começou a orar para ver, para Deus revelar qual o estado que eu deveria ir e que Ele estava mandando eu ir. Quando a minha mãe entra de madrugada no meu quarto, que eu dormia com as minhas filhas, ela disse: você vai para o Acre. E eu, sem hesitar, disse: eu vou. Quando é no outro dia, eu comprei a passagem, por sinal caríssima. Eu comprei a passagem e só tinha R$650 para eu me virar no estado do Acre. Mas o que aconteceu? Antes disso, o meu currículo tinha sido aprovado em uma faculdade. Não me importava se era uma faculdade de destaque, seja lá o que fosse. Eu queria ir, eu tinha de ir, porque Deus estava mandando eu ir. E aí eu mandei o currículo para uma faculdade à distância no interior do Acre, numa cidade chamada Acrelândia. E aí eu fui chamada para ser coordenadora dessa faculdade à distância em Acrelândia. A minha ideia de interior era interior como esses que nós conhecemos. Mas ao chegar lá eu vi que não era assim. Bom, e aí o que acontece? Eu fui. A pior parte, a despedida. Ver o meu pai chorar. Eu sei que minha mãe chorou, mas ela é daquelas que chora por trás. Mas eu vi as lágrimas do meu pai. Mas o meu pai disse: vai, Abraão. Você é meu Abraão. Vá. E eu fui para longe da minha parentela. Eu deixei as coisas mais preciosas para trás. Minhas 2 filhas, que eu olhei no aeroporto e disse assim para elas, morrendo por dentro: não chore. Está me ouvindo bem? Não chore. Daqui a 7 meses, nós vamos estar juntas de novo. Vocês acreditam em mim? Ela disse: eu acredito, mamãe. E aí eu me despedi do meu irmão Fábio. Quando eu me virei, Deus sabe que eu ali eu morri. As lágrimas desciam. As lágrimas desciam, mas eu olhei para Deus e disse: pronto, Pai. A partir de agora, eu dependo único e exclusivamente de Ti. Seja feita em minha vida, não a minha vontade, mas a Tua vontade. Após 15 horas de viagem, cheguei no Acre, era às 3 horas da madrugada. Acreanos que estão me assistindo, um beijo bem grande para vocês. Eles sabem o quanto eles são importantes para mim. E aí eu cheguei às 3 da madrugada. Fui dormir um pouco no hotel, pago pelo diretor da faculdade à distância. Mas quando nós tomamos o café da manhã, lá vem o diretor, olhou para mim, e eu não sou mulher de falar sem olhar nos olhos. Ele olhou para mim e disse assim: Cláudia,
não tem mais trabalho para você. A faculdade foi passada para uma outra pessoa. E uma outra equipe irá administrar. Eu olhei para ele e disse, eu disse algumas coisas que vocês poderão ver no livro, tá? Assim eu não lembro e aí vai demorar muito para nós aqui. E aí eu olhei para ele, eu lembro de uma pergunta apenas. Por que o senhor não me avisou antes e não abortou isso? Ele olhou para mim e disse assim, porque eu acredito que aqui Deus tem algo para você. Daí ele me levou para um parque lá chamado Lindo Parque. O parque chamado Parque da Maternidade. Atravessa toda a cidade. Eu arrastando a minha mala. Todo o comércio arrastando um sol escaldante, sem vento nenhum. Temos representantes acrianos aqui que não me deixam mentir. Estão aqui representantes acrianos, fora o meu esposo que é acriano. Eu arrastei, atravessei com aquela mala, com a minha mochila, com a minha bolsinha, né, que tem que andar com a bolsinha. E ali, com aquela coisa dentro de mim, atravessei e ele disse, sentei num banco, que era o banco da praça, do início da praça da maternidade. Eu sentei naquele banco. E ele disse, eu vou buscar um carro de praça, porque vai lhe levar para a Acrelândia. Eu não entendi, mas eu fiquei. E daí eu orei. Eu olhei para os céus e disse assim, Senhor, aqui eu estou. Eu fiz tudo, tenho feito o que o Senhor mandou. Eu vim para o Acre, eu estou aqui. Não tem trabalho para mim. Eu só tenho R$650. Não tem condição de eu me manter aqui. Eu não tenho como, nem onde dormir. Como eu vou comer, Senhor? Eu entrego tudo em tuas mãos. Porque eu confio em ti. Se o Senhor me trouxe para cá, é porque o Senhor tem promessa para mim aqui, nesse lugar. E aí eu olhei para o lado. Tinha um outro banco. E nesse outro banco tinha uma jovem. Ela estava chorando muito, profundamente. Aí, como é da minha natureza, e eu acredito que é a minha unção, sinceramente, cuidar de pessoas, eu me levantei, peguei a minha mala, saí, tenho ela até hoje, tá? Não dou a ninguém, eu tenho minha mala até hoje. Aí eu puxei minha mala, botei minha mochila, me aproximei do banco e disse, ela estava cabisbaixa. Eu olhei e disse, eu posso sentar perto de você? Aí ela balançou a cabeça, afirmando que sim. Eu me sentei. Ela olhou, aí eu olhei para ela e comecei a conversar, eu conversei. E quando menos espera, essa menina contou tudo. Ela ia se suicidar. E o resultado é que ela não cometeu isso. Inclusive o material de suicídio já estava perto dela e nós demos fim a esse material. Mais adiante foi que eu entendi o porquê que Deus me levou para o Acre. Quando eu cheguei no Acre, o Acre era o 4º estado com maior índice de suicídio. O trabalho foi feito, eu tive de meter a cara no poste, a cara no muro. Eu meti a cara. Hoje o Acre está em 7º lugar. Graças a Deus. Mas isso eu só compreendi depois. Não queira compreender o que Deus está fazendo. Deixe apenas Ele fazer. E aí o carro chegou, eu abracei ela, nós nos despedimos, nos encontramos depois. E ela me deu um abraço muito forte, sabe? Mas naquele momento o carro chegou. Minha realidade estava ali, diante de mim. E parou o carro e tinha pessoas estranhas, mas eles também, eu era estranha para eles. Eram estranhos se olhando. Não só era eles estranhos, eu era estranho, eu estava na terra deles. E aí o que acontece? O rapaz da faculdade olhou e disse assim, pode entrar. Aí eu disse, mas para onde eu vou? Ele disse, para a Acrelândia. Aí eu disse, mas como assim? Aí ele disse, olha, você só tem R$650. Não tem como se manter aqui. Lá, pelo menos, a senhora vai ter um quarto para poder ficar lá e decidir sobre a sua vida. E eu entrei no carro e fui. Quando chegamos em Acrelândia, o que é que acontece? Quando chegamos em Acrelândia, eu fui para o quarto, eu vi que as pessoas olhavam para mim, eu acho que com
com uma certa assim, quem é ela? Sabe, preocupados. Foi isso, foi dessa forma que eu fiz a leitura. E aí, eu fiz o que eu deveria ter feito. Eu liguei para os meus pais, chorei muito. E minha mãe disse o seguinte: primeiro meu pai disse: você é meu José, você é meu Abraão, você é meu Jacó, lute por sua bênção. E a minha mãe, ela disse assim: minha filha, você vai dormir. Quando você acordar, você vai a uma igreja e vai contar toda a sua história ao pastor. Mas eu fiz isso, mas antes de fazer, eu tive de andar a Crelândia quase toda de noite, porque senão eu iria pirar. Porque me deu uma agonia. Imagine você estar em um lugar onde você não pode não tem uma rodoviária para dizer assim: eu vou pegar o primeiro ônibus para ir para a minha terra. Não tem, não existe, não é assim. Eu estava isolada. Então, eu andei a cidade todinha. Depois foi que eu fiquei sabendo que eu andei pelos lugares mais perigosos, mas Deus me guardou. Voltei, dormi. No outro dia de manhã, procurei uma igreja fechada, procurei a outra fechada, aí eu olhei para uma Assembleia de Deus. Aí vi que tinha umas pessoas trabalhando. Quando eu olho, eles olham para mim e dizem assim. Aí eu olhei para eles e disse: por favor, o pastor da igreja se encontra? Aí ele disse: o pastor Passos, rindo. Aí eu cheguei e disse: eu não sei o nome dele. Ele disse: não, ele está viajando, mas tem um presbítero. A senhora quer conversar com o presbítero? Aí eu disse: quero. Onde é que ele mora? Ele disse: vamos, a gente atravessa a rua, a casa dele é do outro lado. Quando eu cheguei lá na casa desse presbítero, foi a minha família. Eles se tornaram a minha família no estado do Acre. O irmão Erisvaldo e a irmã Janda me ouviram. Eu chorei feito uma menina. Eles me ouviram. E depois eles puderam conversar com meus pais. Conversaram com o pastor Múcio. O pastor Múcio disse quem eu era. E depois disso aí, quando eles me deram, eles me alimentaram. Eu tive um quarto maravilhoso. Eles colocaram a minha mala lá. Eu já tinha uma casa. Eu tinha uma família. E eles começaram a ter cuidado comigo. E aí, sabe o que aconteceu? Ele olhou para o meu currículo, o irmão Erisvaldo, disse: rapidinho. Ele fala assim mesmo, é o típico, o acriano mesmo, a Meg sabe disso. Rapidinho, né, Meg? Rapidinho, a senhora vai estar trabalhando. Entrando no deserto, eu entrei no deserto, só não podia permanecer nele. Tem gente que não quer sair do deserto. Mas eu não quis ficar no deserto. Por isso que eu precisava viver na dependência de Deus, ouvi-lo e fazer a vontade dele, e dar passos para sair de fato desse deserto. Cheguei em Rio Branco, Acre, no dia 14 de julho de 2010, às 3 horas da madrugada. Fui informada que não tinha mais o trabalho, que foi chamada através de currículo. Passa aí, por favor. Fui levada para a Crelândia, pode passar também, que eu já falei. Passa também. Ah, não, volta. Cheguei ao Acre no dia 14 de julho de 2010 e no dia 5 de agosto do mesmo ano, eu fui contratada como professora pelas 2 maiores e consideradas as melhores faculdades da região norte. Não me tornei apenas professora, me tornei também supervisora de estágio, professora na área de pós-graduação, inclusive na área forense do direito. Amém! Amém! É Deus, foi Deus e não tem outra explicação. E aí continua, veja o que Deus foi fazendo. Casei, eu me casei, mas vocês vão ver que antes desse casamento, aconteceu um outro casamento frustrado. Mas eu não vou contar para vocês, porque essa leitura vai estar no livro. A Meg sabe perfeitamente, até porque ela também participou do chá de noivado, não lembro mais. Mas Deus estava providenciando para mim. Quem Deus queria para mim não era aquele outro noivo, mas era Torres, que morava em Acrelândia.
E aí ele brinca comigo e diz: minha filha, quando você chegou lá, ao invés de você ficar chorando e correndo, por que você não foi bater na minha casa, na minha porta? E aí, o que acontece? Né? Eu me casei com ele, com Raimundo Torres. Nós nos casamos em 2 meses e 7 dias. Namoramos, noivamos e casamos. Por favor, igreja, não sigam esse exemplo. Não é referência. Isso que aconteceu em minha vida, né, Saulo? Saulo é daqueles que me conhecem, sua família, antes de eu ir para Rio Branco. Olha, não sigam isso aqui foi providência de Deus, isso é intervenção divina, isso é algo sobrenatural. Deus sabe que eu precisava desse esposo, mas de um esposo que me amasse de verdade. Deus passou a me amar também através do meu esposo. Eu tive aquele que me orientou, que cuidou de mim, que cuidou das minhas filhas. E olha, minhas filhas, em janeiro, 7 meses depois, elas já estavam comigo. Sabe por quê? Porque, olha, e em meio à perseguição, porque eu sofri perseguição demais. Não vou falar delas agora, até porque Cristo foi perseguido. Isso aí ele já deixou para a gente, né? Nós precisamos encontrar saídas na perseguição e ir adiante. Bom, mas isso aí já é o 4º livro que eu começo a escrever essa semana, tá bom? Não vou falar disso agora. E aí o que acontece? Lutei em prol da família e contra a ideologia de gênero. Deus me presenteou com o meu spa terapêutico, Cláudia Correia. Fui convidada para a Rádio Boas Novas, eu tinha um programa lá. Para o SBT como apresentadora, para os canais 21 e 40 da TV da Assembleia de Deus. Fui a consultora da maior comunidade terapêutica da região norte, Lucimar Lucena Ramos, para dependentes químicos. Tomei a frente do Setembro Amarelo e apresentei a Lei Janeiro Branco na Câmara dos Vereadores, onde foi aprovada por unanimidade. Lancei 2 livros, um no auditório do Ministério Público e o outro no auditório do Tribunal de Contas do Estado do Acre. Casei minhas 2 filhas, formei minhas 2 filhas, são 2 dentistas, cirurgiãs, especialistas. Eu tenho meus genros que eu sonhei com eles, que eu amei eles desde o primeiro momento que eu os vi. Irmãos, isso tudo aqui e muito mais foi Deus que fez em minha vida. Por quê? Porque eu decidi. Eu reconheci primeiro que eu estava errada. Segundo, eu decidi que eu precisava mudar e que eu precisava não seguir ao meu ego, não os desejos da minha carne, não fazer mais a minha vontade. Eu tinha de fazer a vontade de Deus. E eu preciso continuar fazendo a vontade de Deus. Amém, igreja? E aí, para nós finalizarmos, pode passar. Deus autorizou o milagre dos milagres. Eu disse a vocês que eu sou sonhadora desde nova. Desde nova eu vi meus filhos, desde nova eu via tudo que ia acontecer comigo. Por isso que eu ficava perguntando a Deus por que não acontecia. E Deus me mostrou Pedro desde muito jovem. E eu não conseguia entender porque eu não tinha Pedro. Porque Deus me dava esse sonho. Eu era ligada, né? A famosa ligada. Eu tinha as trompas ligadas. Aos 44 do primeiro tempo, eu engravidei. E eu nem sabia que estava grávida. A minha atendente que desconfiou, porque não desconfiou. Como eu pedi a Deus para não sonhar mais com Pedro, ele usou a minha atendente que era cristã e é cristã. Ela sonhou que eu estava grávida. Comprou um testezinho e me forçou a fazer, porque eu não queria. Eu olhei e disse, eu sou uma mulher, eu tenho 44 anos, pelo amor de Deus, sou ligada. Eu vou esperar meus netos. E aí, ao final dos 44 do segundo tempo, às vésperas de completar 45 anos, Pedro nasceu. Ele está aqui.
Eu tenho 50 anos. Pedro tem 5. Pedro é o filho da promessa. É o filho que eu tanto pedi ao Senhor. E que Ele me acompanhou durante toda essa trajetória. Em toda a trajetória, Pedro estava lá. E Deus realizou. Ele autorizou o milagre. E eu recebi o meu filho em meus braços. Vocês podem imaginar. Eu gritava de alegria. Eu gritava agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor. Porque olha, se é para testemunhar sobre Deus, a gente tem que fazer festa. A gente tem que pular. A gente tem que mostrar que o nosso Deus é capaz de tudo. E Ele é fiel. E Ele é o Deus do impossível. Aplauda ao Senhor, igreja. Ao Senhor. Somente ao Senhor. E o mais bonito disso tudo é que eu anunciei na rádio, na televisão, que eu estava grávida. E um monte de mulheres da minha idade começaram a engravidar. Eu conto isso no livro também. Aí começou a nascer Miguels, Gabriels, João, Paulo, Pedro. É o que Deus faz. Isso é Deus. Quando Ele abençoa você, aí você chega, toca o outro, e o outro é abençoado também. E aí, pode continuar. Eu quero finalizar com esse salmo, agradecendo ao Senhor, o meu Deus, o nosso Deus. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém, igreja? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então bendiga, louve-o, agradeça, por mais simples que seja. Mas olha, foi Deus que deu, foi Ele que fez. Saiba ser grato, porque muito mais coisa virá em sua vida, amém? E aí eu apresento a vocês meu terceiro livro. Aprendendo a viver na dependência de Deus. 10 chaves que te levam à conquista da promessa. Eu precisei aprender a viver na dependência de Deus. E até hoje, todos os dias eu tenho que orar e buscar continuar vivendo nessa dependência. Porque nós podemos falhar. Por isso que nós não podemos esquecer que necessitamos dele. Esse livro, ele traz 10 chaves. As 10 chaves que Deus me ensinou. As 10 chaves que Deus me mostrou. O que eu precisava fazer para alcançar as promessas que Ele tinha feito para mim. Amém, igreja? E quando eu falo em chave, se nós colocarmos uma chave numa fechadura errada, aquela chave vai entortar, pode quebrar, e o problema vai ser pior para você. Vamos aprender a usar a chave correta, amém? Amém, igreja? Usando a chave correta, a gente chega às promessas que Ele tem. Ele não tem promessas só para mim, porque eu sei que ainda tem promessas para mim. Tem! Mas eu creio também que existe promessa para vocês. Para cada um de vocês aqui. Então, se você está descrente dessas promessas, se você, de repente, se encontra como Cláudia há 10 anos atrás estava, comece hoje a depender desse Deus. Comece hoje a se desfazer do velho homem. Esqueça o seu ego, coloque ele no lixo. E sirva e faça a vontade daquele que tem maravilhas para fazer em sua vida, amém? Esse livro, você pode encontrar em meu Instagram ou na Amazon, vocês podem encontrar lá, aqui está o endereço, o link,
Você pode ir na minha bio, está lá. Entra, vai direto no livro. Mais uma coisa. Esse livro, ele vai para obra missionária. Todo o dinheiro arrecadado, uma parte desse dinheiro, o livro vai para a obra missionária. Amém, igreja? Todas as vezes que você estiver adquirindo o livro, lembre-se, você estará contribuindo para a obra missionária. Sabe por quê? Porque o objetivo deste livro não é enriquecimento nenhum. É que muitas pessoas possam ser salvas. É que nós, igreja, despertemos. É que nós, igreja, corramos mesmo com força e fé para alcançar as promessas que Deus prometeu para cada um de nós. Amém? Eu quero agradecer a todos vocês, ao pastor Múcio por essa oportunidade, ao pastor Murilo. Eu quero agradecer a todos aqueles que vieram, os meus convidados que estão aqui, que são do Acre, representantes do Acre, né? Eu estou aqui com pessoas queridas minhas, Eliane, né, que conhece a Cláudia agora, da Barra Nova, desde que Cláudia chegou aqui, né? Então, olha, gente, não se distraia. Deixe Deus governar você, a sua vida. Amém? E eu gostaria de encerrar com esse louvor. Os planos de Deus são maiores que os meus. Fica de pé, igreja. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. É sim, eu creio. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. O que somos, igreja? Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele o quê? Ele só faz o melhor pelo. Pega as mãos e declare e diga: acredito sim, acredito sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em mim. Eu acredito sim, Senhor. A tua igreja diz: acredito. Canta, igreja! Canta! Sim, eu acredito. Sim, acredito sim que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Oh, aleluia! O impossível em meu viver. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, Aleluia! igreja. Aplauda o Senhor. Ele é digno de toda honra, de todo louvor. Aplauda, aplauda. Aplauda com força. Aplauda. Esses aplausos é para Ele. Aplauda. Aplauda o Senhor, igreja. Amém. Amém. E amém.